Fala rapaziada, 2023, finalmente começando aqui meu canal no YouTube pra gente trocar ideia sobre futebol, falar sobre assuntos, enfim. Vamos ver aí como é que vai ser, né? Os próximos dias, os próximos vídeos. Mas hoje é o primeiro, já vamos começar falando de futebol, não vou ficar fazendo introdução não. Enfim, aquelas coisas de YouTube, se inscreve no canal, deixa o like, deixa um comentário aí, deixa a sua opinião, vamos trocar ideia, eu respondo seu comentário, a gente debate, enfim. O espaço do canal é justamente para isso, valeu? Enfim, como vocês já viram aí, né, no título e tudo mais, o assunto do vídeo de hoje é a volta do Gerson para o Flamengo, Vitor Pereira, como o Gerson pode encaixar, sobre a volta dele, que deu polêmica na imprensa, enfim. Então vamos lá. Começando com a minha opinião, com as minhas considerações sobre a volta do Gerson. O Gerson é um jogador que saiu do Fluminense muito bem, numa posição completamente diferente do que ele está hoje e do melhor momento na carreira dele. Foi para a Europa, foi para o futebol italiano, não deu certo, era muito jovem, enfim, por diversos motivos acabou não se adaptando. Volta para o Flamengo e se torna o jogadoraço que ele é, craque de bola, cogitado para a seleção brasileira, enfim, o melhor da posição por muito tempo no Brasil. E assim, depois ele recebe a proposta de novo e vai para o Olympique de Marselha e agora retorna ao futebol brasileiro. Aí começa aquela polêmica do jogador que fracassa na Europa acaba voltando para o Brasil porque se sente confortável, é uma zona de conforto, é uma qualidade inferior de futebol, enfim. E assim, eu tenho algumas ressalvas sobre isso, porque eu acho que o jogador dar ou não certo na Europa é muito relativo. Enfim, a gente já viu vários casos de jogadores que não deram certo na Europa e brilharam aqui, outros que deram certo na Europa e não renderam aqui. Então isso eu acho que não tem nada a ver com o futebol em si, com o futebol europeu, com o futebol brasileiro. Enfim, envolve muitas coisas. O jogador é um ser humano, tem problemas pessoais, tem uma vida por trás, tem um esquema tático, tem um treinador, tem uma filosofia de clube, tem um país novo, enfim. É muita coisa que engloba, então acho que não só depende do jogador e do estilo de futebol. O futebol europeu é forte, então o jogador que dá certo lá é bom e o futebol brasileiro é ruim, e todo mundo que dá certo aqui, mas não dá certo lá, enfim. Eu acho que não passa só pela qualidade do jogador, pela qualidade do campeonato, dos clubes, dos adversários, enfim. Mas como eu falei, eu tenho minhas ressalvas se o Gerson não deu certo na Europa. Na primeira passagem, eu acho que é um consenso, é claro que não deu certo na Europa, porque ele não conseguiu jogar, era muito jovem, enfim. Como eu falei, os motivos acho que não cabem a nós. Mas nessa segunda passagem no Olympique de Marselha, eu acho que ele foi bem. Eu acho que assim, teve momentos muito bons. Claro, a gente tem que levar muita coisa em consideração, e eu separei aqui, eu vou tentar botar na edição na tela, mas eu não sei se eu vou conseguir, então eu vou falar aqui os números do Gerson pelo Flamengo e pelo Olympique de Marselha, só para trazer em efeito de comparação. O Gerson pelo Flamengo, ele faz 109 jogos, 7 gols e 12 assistências em toda a passagem dele pelo Flamengo. No Olympique de Marselha, só no campeonato francês, 2021-2022, né, que foi o último, ele faz 9 gols e dá 4 assistências. Ou seja, ele participa de mais gols, ele faz mais gols, né, em um campeonato só pelo Olympique de Marselha do que em toda a passagem dele pelo Flamengo. Isso tem a ver com a mudança de posição, a gente vai chegar lá já. Mas ele vai em julho de 2021, fica mais ou menos um ano e meio no Olympique de Marselha, tem momentos muito bons, momentos ruins, enfim, principalmente ali com o Sampaoli, ele tem uma mudança de posição que ninguém entendeu muito, até porque o Marselha contratou o Gerson do Flamengo, o Gerson segundo volante, que comeu a bola em 2019, em 2020, e chega lá, o treinador acaba tentando fazer uma adaptação, o que acaba atrapalhando de certa forma o futebol do Gerson, mas traz esses números, ele mais goleador, por exemplo, e uma proporção, né, de média de gols muito maior do que ele tinha pelo Flamengo. Na parte financeira, assim, por parte do Flamengo, foi um bom negócio. O Flamengo vendeu ele por mais ou menos 20 milhões de euros para o Marselha e recontrata por 15, ou seja, você está trazendo um jogador jovem ainda, com 25, 26 anos, se eu não me engano, por um valor abaixo do que você vendeu, um jogador com nível de seleção brasileira, com nível de futebol europeu, se a gente pode falar assim. Então é um ótimo negócio para o Flamengo e, além de tudo, é um ídolo do clube, um jogador que tem identificação, que tem, enfim, ali é seu momento muito vitorioso no Flamengo e a torcida gosta muito, a adaptação é muito mais fácil, enfim. Essa mudança de posição, talvez, na minha opinião, tenha atrapalhado o Gerson principalmente em Copa do Mundo, pensando em Copa do Mundo. Eu acho que ele foi para a Europa, isso é puro achismo meu, eu acho que, assim, não tem nenhuma
confirmação disso, mas eu acho que ele foi para o futebol europeu tentando garantir essa vaga na Copa do Mundo, sabendo que existe toda essa parada de que o jogador na Europa está mais perto da seleção brasileira, que o nível é melhor e tal. Só a gente vê pelo número de convocados que atuam no Brasil e atuam na Europa. O Gabigol é um exemplo disso, artilheiro no Brasil há vários anos e não foi para a Copa. Então eu acho que essa foi uma das ideias do Gerson. Não estou cravando nada aqui, né? Até porque eu nem posso fazer isso. Acho que foi uma das ideias e acabou não dando certo justamente por ele ter jogado quase de ponta no Olympique de Marselha. Eu vou tentar colocar aqui também o mapa de calor do Gerson no Olympique de Marselha. Ele vira um ponta esquerda praticamente, muitas vezes, e isso acaba atrapalhando. Enfim, apesar de fazer mais gols, né, está aparecendo mais, ele acaba indo para uma outra disputa dentro da seleção brasileira que não tinha contexto. E essa volta do Gerson, não deu certo na Europa, vou voltar para o Brasil porque é mais cômodo. Isso eu acho que ninguém tem capacidade de julgar, porque a gente não sabe a questão financeira, a gente não sabe a questão familiar, por que ele voltou, se ele quis voltar por problemas pessoais, né? Porque ele está perto dos amigos, da família, do país que ele nasceu, enfim, por questão de salário. Eu acho que isso não cabe a ninguém julgar. Eu acho que o que a gente pode julgar é ele dentro de campo, como vai agregar o Flamengo, como ele fez no Olympique de Marselha. Enfim, agora, por que ele decidiu voltar, eu acho que é uma questão que ninguém pode cravar. Assim, como eu falei, eu acho que ele foi para a Europa pensando na Copa do Mundo. Mas a gente vê muita gente cravando que voltou porque vai ganhar mais dinheiro, voltou porque não conseguiu jogar lá, ou porque não tem nível para o futebol europeu. Enfim, se ele quiser voltar por questão financeira, ou por questão pessoal, ou por questão familiar, é uma decisão totalmente do jogador. Mas enfim, agora falando sobre o encaixe do Gerson no Flamengo com a chegada do Vitor Pereira. Ele chega junto com o treinador, num time do Flamengo que acabou de ser campeão da Copa do Brasil, acabou de ser campeão da Libertadores, um meio campo que deu muito certo com o Thiago Maia e João Gomes, claro, na mão de outro treinador, mas que se encaixaram muito bem, os dois. E o Gerson agora chega, tendo ainda a concorrência do Vidal e do Pulgar, que são dos jogadores de carreira internacional, e do menino, né, o Vitor Hugo, que também sempre que entrou bem, mas ele nem vou colocar na discussão. Enfim, muitas opções pro Vitor Pereira, e eu queria justamente falar sobre isso, porque existem duas versões do Gerson no Flamengo, que é o do 2019 com o Jorge Jesus, onde ele é um segundo volante. Vou tentar botar aqui também na tela o mapa de calor dele em 2019 no Brasileirão. Muito preenchido no meio campo, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. Ele faz muito esse balanço entre as duas intermediárias. E ele com o Rogério Ceni depois, em 2020 e 2021, né, no campeonato que o Flamengo foi bicampeão. Eu conversando com muitas pessoas, me falaram que é até a melhor versão do Gerson do que com o Jorge Jesus, que ele joga muito mais ofensivamente, assim, ele cai muito mais pelos lados, ele joga muito menos atrás da linha do meio de campo com o Rogério Ceni, e para muitos é a melhor versão do Gerson com a camisa do Flamengo, ele jogando de forma mais ofensiva. E entra aí o questionamento de como o Vitor Pereira pode usar o Gerson. Pelo que eu andei pesquisando, acompanhei algumas escalações do Corinthians, o trabalho do Vitor Pereira de modo geral no Corinthians, ele, na maioria das vezes, os jogos importantes, ele jogou com meio campo com Duqueiroz, Fausto Vera e Renato Augusto. Tirando o Renato Augusto, que era o jogador ali mais cerebral, esses dois volantes, o Fausto Vera e o Duqueiroz, parecem muito em questão de característica com o Thiago Maia e com o João Gomes. E em certo momento, quando ele precisou de outro tipo de formação para entrar o Juliano, ou entrar o Rony, ou jogar com um ponta a mais, enfim, quem saiu do time foi o Duqueiroz. O Fausto Vera sempre foi, desde que chegou, o homem de confiança do Vitor Pereira no Corinthians. E como eu disse, eu vou tentar trazer aqui também na edição, se não conseguir vai ficar ruim o vídeo, mas enfim, eu vou conseguir. O Fausto Vera foi o homem de confiança do Vitor Pereira e ele tem uma característica muito parecida com o Thiago Maia e o João Gomes se aproximando mais do Duqueiroz, porque o Fausto Vera tem um meio campo, né, um mapa de calor muito preenchido, muito no centro, caindo pouco pelas pontas, pisando pouco dentro da área também. Já o João Gomes e o Duqueiroz tem mais essa do volante que cobre as laterais, o João Gomes muito pelo lado esquerdo, o Duqueiroz tem um mapa de calor preenchido nas duas pontas. Então eu acho que isso o Gerson faz de maneira melhor. Então se o Gerson chegar jogando no Flamengo ou conquistar o espaço, na minha opinião, quem vai sair é o João Gomes por questão de característica. Eu acho que jogar com um meio campo, partindo do princípio que o Vidal e o Pulgar vão continuar sendo reservas. Gerson e Thiago Maia se completam melhor do que Gerson e João Gomes, por exemplo. Eu acho que você perde muito da melhor característica dos dois.
do Gerson de receber essa bola mais à frente, de ter essa chegada, de ter o passe, e do João Gomes de vai se cobrir espaço, tá sempre fazendo coberturas importantes na marcação e acaba perdendo muito isso. Então eu acho que caso o Gerson seja titular, o que também conversando com algumas pessoas me falaram que vai ser, que é muito difícil você deixar um cara do tamanho do Gerson pro Flamengo, um ídolo da história do clube no banco por muito tempo, ainda mais pela quantia que foi paga. Ele tranquilamente vai assumir a titularidade. Eu acho que quem sai é o João Gomes. E assim, o Flamengo tá com um time muito bom, mas como eu falei, né? O meio-campo tem muitas opções. O Flamengo tem praticamente 2 opções de qualidade em todos os setores do campo. 2 ou até mais, assim. Sempre tem um reserva, claro que não no mesmo nível, mas um reserva de qualidade também, para todas as posições. E assim, eu já falei particularmente, não fico muito animado com o Vitor Pereira, não acho que vai cair nas graças da torcida, porque o Flamengo tem esse DNA muito parecido com o Corinthians, e a relação do Vitor Pereira com a torcida do Corinthians nunca foi das melhores, assim, tem alguns problemas de relacionamento com jogadores também, principalmente com jogadores mais experientes do Corinthians. E o Flamengo, a gente sabe como tem isso também, né? Os jogadores vitoriosos, ídolos do clube, enfim, precisam ter esse bom relacionamento. Então eu particularmente não acho que esse casamento Flamengo e Vitor Pereira possa dar muito certo, mas enfim, muita gente também do meio do futebol que eu converso está muito esperançoso, acha que vai dar muito certo. Então é esperar para ver, mas que realmente essa movimentação do Flamengo no mercado para buscar o Gerson foi muito interessante. Valeu? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa o comentário, compartilha para todo mundo ver. E é isso, valeu, até a próxima, tchau!